Fala, meu povo, se liga nisso aqui que eu vou mostrar pra vocês hoje nesse vídeo. Eu peguei junto com a minha irmã aqui. A minha irmã, ela trabalha com arquitetura, né, design de interiores, e ela tem um projeto que ela fez pro TCC dela, inclusive é um projeto que ela tá agora voltando a conversar com ele assim, pra colocar ele na realidade aí, pra realizar ele. E eu troquei uma ideia com ela e falei assim: Nicole, minha irmã Nicole, e se a gente pegasse o seu projeto, que ele tá todo renderizado em 3D, certo? Ali dentro do projeto ela renderizou tudo em 3D. E se a gente desse uma cara nova para ele, se a gente trouxesse ele um pouquinho mais perto da realidade, usando a inteligência artificial? Ela achou interessante, eu achei que era uma ideia muito boa, né? Uma solução muito prática aí para quem tá dentro dessa pegada de arquitetura, para quem tá desenvolvendo projetos e renderizando eles em 3D, mas não tá conseguindo talvez um apelo de realidade, ou não tá conseguindo trazer para o projeto uma vida legal para vender ele, para apresentar ele no TCC, que seja. Como que é se esse projeto for jogado aqui na inteligência artificial e a gente passar um filtro de realidade nele, assim, ó, para ele ficar mais real, mais palpável, para ele parecer que tá feito de verdade. É isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje. Beleza, então a gente pegou aqui, ó, algumas imagens lá do projeto dela. Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. A gente pegou, por exemplo, fotos da frente, né, dos apartamentos ali. O projeto dela, ele é um co-living, né, que ele vai ter basicamente aí 3 divisões, né? Ele tem os apartamentos, que é onde as pessoas moram. Ele tem uma área social, que é onde as pessoas interagem. Tem piscina, tem jardim, né? Tem uma área social para as pessoas terem em comum, né, um espaço em comum. E ele tem uma parte que ele é um coworking, né? Então ele é um projeto bem complexo, bem grandão, assim, vocês vão dar uma olhada aqui no vídeo hoje, né? A gente vai mostrar um pouquinho dele. E ele tem basicamente todo o render em 3D, né? Ele foi desenvolvido e finalizado todo em 3D. E a gente vai usar esse 3D finalizado dele, né? Que é o que vocês aí vão poder usar também, quem for de arquitetura ou quem tiver um amigo que é arquiteto. Vai usar esse render 3D para jogar aqui, entrar no processo que a gente vai mostrar, para trazer para a realidade, para mostrar como é que esse projeto fica mais real, como é que a gente dá vida para um projeto de render 3D de arquitetura. Ó, da hora, da hora. Então, ó, a gente pegou aqui, né, os apartamentos, né, um take aqui que ela fez do render, que é dos apartamentos. Alguns takes que ela fez que são como se fossem fotos de drone, né, umas fotos mais de longe, assim, que mostra o projeto como um todo, mostra todas as áreas e toda a dimensão, né, que tem ali entre os apartamentos, a área da piscina, a área social e tal. Um foco aqui nos apartamentos mais de perto para dar uma olhada. A parte toda da piscina, essa daqui eu achei que ficou mais legal quando o ambienta, nossa, fica sensacional isso aqui. E um take mais de longe mostrando toda aquela área social, né? Então, a gente desenvolveu aqui, né, alguns desses ambientes para mostrar para vocês o como que é, quais que são os pontos fortes e os pontos fracos da gente trabalhar com o Leonardo nesse sentido, né? O que que ele consegue entregar, quanto que custa em termos de crédito pra gente trabalhar e que ferramentas que a gente vai usar para fazer esse trabalho aqui acontecer, né? E se despertou aí na cabeça de vocês qualquer outra ideia baseada nessa, né? Ou seja, daria para eu usar esse filtro de realismo também para fazer tal outra coisa, para implementar num ambiente que não é arquitetura? É o mesmo processo, né? Então aprende com a gente aqui esse processo e você vai poder aplicar ele em outros ambientes, em outras vertentes aí de trabalho que você quer trazer esse realismo. Eu quero transformar algo que não é real, que foi feito no computador ou que tá de uma maneira ruim, né? Do jeito que eu fiz aqui, por exemplo, com essa criancinha aqui, eu fiz algo parecido. Eu quero transformar isso em uma coisa mais real, trazer mais realismo. É o mesmo processo, beleza? Então, pra gente entrar aqui, né, o que que a gente fez? Como que a gente fez aqui? Primeiro de tudo, a gente tá usando aqui o Universal Upscaler, certo? Que é uma das funções aí mais novas do Leonardo, né? Uma das, tem algumas outras que são mais. Mas essa daqui é bem nova também. E ele trabalha justamente isso, detalhamento, sem perder muito a imagem original, né? A imagem original, ela vai se manter, ela vai ficar lá toda bonitona, do jeito que ela é, né? Na maioria dos casos, a gente vai ver isso acontecer aqui na prática, como é. Mas ele vai dar mais detalhes e vai aumentar a imagem também. Vai melhorar a qualidade da imagem nesse sentido. A imagem vai ficar maior, vai dar para ver os detalhes mais de perto, além dele melhorar os detalhes, né? Então, Universal Upscaler, a gente vai entrar aqui nele. E aí eu já fiz aqui, né? Eu já dei esse upgrade aí. E é legal essa ferramenta porque ele tem esse antes e o depois, né? Dá para você ver como que a imagem era e como que ela ficou. E em partes com zoom, né? Em detalhes específicos também. Por exemplo, aqui nesse jardim aqui do meio na horta, né? Se não me engano, ela falou que é uma horta, essa parte aqui. Dá pra gente ver como é que era no render 3D, essa horta, né? Então ela tinha essa característica aqui. Dava pra ver, se chegar bem perto, que ela é renderizada, que ela é um 3D. E que ela tem meio que um padrão, todos são iguais, né? Vocês conseguem ver aqui
que todos, por exemplo, esses da direita aqui, ó, quando tá no 3D, eles são praticamente Ctrl+C, Ctrl+V, um do lado do outro bem igualzinho. Quando a gente passa aqui o filtro de realidade, a gente tem a primeira mudança, que é, ele sai desse aspecto 3D e vem para um aspecto mais realista, né? As sombras mudam, a disposição dos itens muda, mas o que é o mais legal aqui? Ele perde essa padronização, né? A inteligência artificial tem essa característica. A inteligência artificial, para fazer ficar mais real, né, tudo que ela desenha, o Leonardo desenha, ele tenta sair do padrão, ele tenta não padronizar para você não perceber que aquilo foi feito artificialmente. Então, ele pegou aqui algo que estava totalmente padronizado aqui e transformou em algo muito mais orgânico, literalmente orgânico aqui nesse caso, né? É verdade. Transformou em algo mais orgânico, algo que dá pra você olhar e você fala, nossa, tem um monte de vaso de flor ali, né? Isso daqui trouxe um aspecto muito mais realista aqui e aqui desse lado também, né? A mesma coisa que nos outros vasos que a gente tem aqui. E ele manteve o aspecto, todos esses aqui são arbustinhos, ele deu uma melhorada boa aqui na terra também, né? Olha como a terra ficou mais realista aqui também, né? Dentro dos vasinhos. E aqui também, dentro dessas outras plantas, tirou também o padrão, né? Era tudo padronizado, tudo do mesmo jeito. Ele tirou do padrão aqui, deixou cada coisa de um jeito, cada vaso é um vaso diferente, né? Uma planta diferente. Isso aqui eu achei que ele ficou nota 10, assim. A própria grama no chão aqui, né? Por mais que no render ela já esteja bem boa, né? Ela não entrega tanto que é renderizado. Quando passa o filtro de realidade, pô, aí não tem como, velho. Aí aqui é praticamente grama de verdade. Eu consigo sentir o cheiro da grama, olhando nessa grama aqui. Muito realista, né? Ficou muito bom essa parte da grama. Tem um errinho no render dela aqui, que é essa faixa. A faixa veio do render e o Leonardo não conseguiu corrigir. Aqui ela até corrigiu bem, ó. Ela tirou bastante da faixa. Mas aqui ela já achou que a faixa era uma parte do desenho em si, né? E ela não corrigiu. Então o Leonardo, ele tá conseguindo, né, trazer o realismo aqui dentro do universo upscaler, mas ele não necessariamente vai corrigir erros, tá? Então se você tiver algum erro na imagem, o aconselhável é corrija o erro no render ou antes de passar pro Léo, e aí depois no Léo a gente já não vai ter esse tipo de coisa aqui acontecendo. Ele não vai considerar essa faixa, se a faixa não estiver lá, e aí ele vai juntar, ele vai fazer tudo ficar mais homogêneo aqui, não vai ter essa divisão, beleza? Então, um segundo ponto pra gente analisar aqui. Vindo aqui mais pro lado, né, toda essa parte de natureza, né, de uma forma geral aqui, a gente teve, nossa, uma melhora muito significativa, muito boa, ficou muito bom toda a parte de natureza que ele criou aqui, né, lembrando aí, né, o da direita é o Léo, o da esquerda é a imagem original, tá? Então ele ficou muito bom, toda essa parte de natureza, ele deixou muito mais orgânico, muito mais palpável. Ele manteve aqui, por exemplo, também ó, aqui embaixo o desfoque, né, que a imagem tem, a imagem original tá desfocada aqui embaixo, por ser algo mais perto, ele tá focando mais longe, e ele trouxe o desfoque igual, né, ele manteve o desfoque, mesmo mudando a imagem aqui, transformando em algo mais real, ele ainda manteve o desfoque. Muito bom, o Leonardo mandou bem demais nesse sentido todo. Aqui nessa passagem ele deu um realismo melhor também, só que percebam uma coisa, lembra que eu falei do negócio da padronização, dele sair do padrão sempre para trazer um aspecto mais realista? Quando é algo que exige a padronização, ele também busca sair. Então aqui nesse piso, por exemplo, que era para ser algo mais padronizado, ele tirou um pouco a padronização, né? Não faz tanta diferença quando é algo que nem esse piso aqui que é formado de pedras, né? Então as pedras elas realmente podem ser fora do padrão e tal. Se o projeto não especificou isso, não vai fazer tanta diferença. Mas quando a gente fala, por exemplo, de um padrão que precisa ser respeitado, que nem o desse telhado aqui, né? Esse telhado ele tem um padrão porque ele é feito de um material inorgânico, né? Ele é feito de um material sintético, digamos assim. Só que o Léo, quando ele vai fazer o aumento aqui, ele tende a fugir do padrão. Então olha como ele fez curvas aqui, né? Aonde não era para ter curvas. As linhas se juntam em algum pedaço aqui, por exemplo. As linhas estão se juntando, né? Quando o Léo tá fazendo aqui a mágica dele, ou fazendo a linha fazer uma curva que não era para existir, né? Então nesse aspecto o Léo ele perde um pouco daí do apelo, né? Não fica tão bom nesse sentido a gente passar aqui esse filtro de realidade, né? Ele acaba tornando realista demais, entre aspas, né, por tirar a padronização, e aí para de ser realista porque na vida real é padronizado, e ele vai fugir disso, né? Então aqui acontece muito isso, mas a gente mal percebe quando a gente dá, né, um zoom out aqui, quando a gente olha de longe, a gente nem percebe, né? Aqui, ó, a imagem inteira do Léo, nem dá pra ver que tá fora do padrão. Mas se é importante pra você manter o padrão, ou as pessoas vão chegar perto dessa imagem e vão ver esse detalhe de perto, por exemplo, num outdoor, né, que seria uma das especificações aqui, pô, eu tenho um projeto 3D aqui que eu quero vender ele, né? Eu quero fazer um outdoor dele aqui para vender, por exemplo, na planta, só que eu não tenho qualidade o suficiente.
Nessa ferramenta você aumenta a qualidade. Essa imagem aqui, ela tá com 7.000 por 4.000, né? E ela era 3.800 por 2.100. Por causa do universo upscaler, a gente aumentou ela. E aí, olha como ela ficou grandona. Agora, talvez ela sirva para um outdoor sem ficar quadriculada. Só que a gente tem coisas como isso daqui acontecendo. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente for fazer algo assim, tá? Vamos analisar mais algumas coisas aqui nessa. Aqui, ó. Em algumas pessoas, upscaler aqui, o universo upscaler, ele não faz tanta besteira, né? Ele tá fazendo legal aqui, essa pessoa ficou muito boa. No pé aqui talvez tenha uma anomalia, mas é minúscula, quase não dá pra ver. E dá pra acreditar, é bem incrível aqui que essa pessoa tá nessa posição, tá? Desse jeito, segurando uma sacola e tal, tal, tal. Mas, por exemplo, essa outra pessoa que tá aqui embaixo, de roxo, já não saiu legal, né? Ele não conseguiu entender que isso daqui era uma pessoa, ele meio que juntou com o ambiente e criou um nadão ali. Então tem que tomar cuidado com isso também. Recomendado aqui nesse caso, faz o render sem as pessoas, coloca as pessoas depois, ou faz o render sem as pessoas mesmo pra você transformar no Léo primeiro, entendeu? E aí você joga no Léo lá e depois você toma alguma ação, coloca as pessoas, não coloca e tal. Faz sem as pessoas que você vai ter um resultado melhor, né, dentro aqui do universo upscaler. Então aqui, de novo, né, as plantas aqui, as vigas de madeira aqui também, sensacional, né, ele não mexeu, ele não tirou do padrão também, ele deixou, ele respeitou aqui o espaço entre elas, a interação entre elas. Aqui no final, ele deu uma anomaliazinha, mas também é o que eu falei, olhando de longe, ó, não é nem perceptível, né, parece que é sombra, só olhando bem de perto que você acaba percebendo que acaba encurvando, uma encosta na outra e tal, tal, tal. Aqui eu achei que ficou bom, ó. O fundo da imagem original dela, ó, não tinha tanta qualidade, né? Dá pra ver aqui que tá bem quadriculado. E o Léo, ele corrigiu isso, ele trouxe bem mais qualidade pro fundo, e inclusive tirou essa linha que o render tinha feito. Tá vendo que tem uma linha aqui que sobe, depois sobe aqui de novo e passa pro outro lado? Isso era um erro do render. E ele tirou, ele corrigiu, né? Ele deixou aqui uma linha lá no final, como se fosse algo lá do fundo, e ficou sensacional, deu uma correção muito boa. Mas, novamente, né? Olha as pessoas aqui, o que que aconteceu. Então, as pessoas acabam se tornando um problema sempre, quando a gente vai fazer esse upscale aqui, porque ele acaba se perdendo um pouco, né, num nível tão pequeno, a pessoa é muito pequena para a imagem toda aqui, e ele não consegue interpretar direito que essa pessoa precisa continuar nessa posição e tal. Tem um outro caso aqui que a gente vai ver já já, que ele fez certinho, porque a pessoa tá grande o suficiente para ele considerar que é uma pessoa e respeitar isso, que é o da piscina. Olha aqui o que aconteceu no da piscina, olha esse cara aqui, ó, esse maluco tá bem renderizadão, né? O cara tá 3Dzaço aí, videogames. E o Léo transformou ele num cara real, praticamente, né? Tem uma coisinha ou outra, o pé dele aqui, eu acho que, né, tá numa anomaliazinha aqui. Mas, nossa, de longe, ó, o cara tá muito suave, né? Tá bem incrível aqui, ele ficou muito bom. O rosto dele, principalmente, ficou muito bom. É óbvio que não tem a qualidade total, se aproximar tanto assim, ele tá quadriculado ainda. Mas isso aqui eu tô dando um zoom gigantesco, tá? Eu tô dando um zoom de 1000 vezes aqui, né? Dá pra ver aqui no ladinho, ó. Aqui tá o tamanho do meu zoom. Eu tô dando 10 vezes de zoom aqui na imagem original, né? Então, nossa, ó como é que ficou bom, ficou ótimo, maravilhoso. E aqui ele melhorou também vários aspectos, por exemplo. Ele melhorou bastante isso aqui, ó. Aqui o render não tinha conseguido fazer direito o reflexo. Eu não sei o que ele fez aqui, né? Que ele deixou esses quadrados pretos aqui embaixo na base do guarda-sol. Mas quando passou aqui pro Léo, meu, o Léo corrigiu lindamente. Aqui ele mandou bem demais, demais. Ele corrigiu praticamente o que precisava. Ele sabia o que ele tinha que fazer aqui e ele fez de uma maneira primorosa. Então, reflexos, né? Ele fez o reflexo do metal aqui. E isso aconteceu de novo na piscina, o reflexo da água. Olha como a água aqui, ó, ela é muito véuzão, ela é muito lisa. E aqui o Léo deu uma enrugada boa na água, ele deu uma vida boa pra água. Então, olha só, piscina, olha como é que ele fez legal. Olha como é que ficou bom, né? Pra ele dar essa vida na piscina aí, pra ele corrigir. Mesma coisa que a bordinha da piscina. Olha como tá quadriculado aqui, né? Essa aresta aqui da piscina da borda infinita. E ele também deu uma corrigida boa, ele deu uma melhorada boa aqui na aresta da piscina. A pessoa melhorou bem também. Ele perdeu um pouco o sentido aqui, porque ele tirou o biquíni e colocou meio que uma camisola na mulher aqui. Aí perdeu um pouco o sentido. Mas ele fez bem a mulher até, porque, né, como ele tem a ajuda da água aqui, do reflexo da água, né, a anomalia fica de boa. A anomalia acontece, mas não te dá a sensação que é algo falso, porque a água tá se mexendo e pode ter feito esse efeito visual aqui mesmo. Ele fez certinho aqui, ele só deu uma vacilada na hora de fazer o biquíni da mulher aqui, na real. Madeira no chão, né, também ele deu um aspecto mais áspero pra madeira, parece que ficou mais áspero, né? E a madeira, na real, não tem muita diferença, né, do renderizado pro normal, ele fica meio parecidão. Mas, nossa, melhorou um monte aqui também o aspecto da madeira, principalmente dentro dessas espreguiçadeiras de madeira aqui, né? Olha como que ficou o reflexo, ficou melhor, né? É o reflexo, gente, ele simula o reflexo, a sombra, de uma maneira muito boa, né? Ele traz muito realismo pra isso, pro reflexo, pra sombra, pra luz, né? Ele trabalha a luz de uma maneira muito boa. Mas, que nem a gente tinha falado antes, né? As pessoas, ele já não trabalha de uma forma tão boa.
Transformou a mulher aqui no Coringa e virou um homem, né? Na real, era uma mulher, ó, virou um homem. Esse de trás aqui ficou tranquilo. Ela ficou tranquila, a não ser pela cara aqui, né? Que ficou totalmente quebrado aqui, virou um smile. Quem que já viu aquele filme Smile de terror? Nossa, que bagulho bizarro aquilo. Ficou igualzinho, ó. Única coisa que ficou quebrada aqui, tá? Porque o resto ficou tudo muito bom, muito bom. O jardim aqui atrás ficou maravilhoso. O guarda-sol aqui também deu uma vida boa. O guarda-sol era bem chapadão, ele era bem videogameão, assim. E ficou muito bom do jeito que ficou aqui. Ele trouxe uma vida boa pro guarda-sol, né? Pra todos eles aqui ficou muito massa. Esse aqui que tá mais perto, né? Ó, né? Aumentou o realismo de uma maneira muito boa no guarda-sol. De novo, o reflexo aqui na haste do guarda-sol também ficou sensacional. Essa imagem aqui ficou muito boa também, né? A única coisa que eu mudaria aqui, pra ela passar pra frente, digamos assim, né? No processo de aprovação, seria a mulher aqui, ó. A mulher aqui com essa camisola perdeu totalmente o sentido de realidade e ela tá numa posição de muito destaque, né? Então dá pra olhar muito pra ela. Agora, o rosto dessa pessoa aqui atrás, ó, pra mim não faz diferença nenhuma. A mulher aqui, pra mim mudar ela seria muito mais importante do que mudar o rosto dessa pessoa aqui atrás que não tem destaque nenhum. O fundo lá também, ele não mexeu muito, né? Já era uma foto, se eu não me engano, esse fundo aqui, mesmo no render já era foto, e ele não mudou muito, né? Então o fundo ficou meio igual. Beleza, vamos dar uma olhada em mais um aqui, ó. Vamos dar uma olhada no jardim, que fica virado pros apartamentos. Esse jardim aqui, ele não deu muita diferença. Isso daqui eu achei que ficou muito pobrezinho a hora que eu passei aqui o Universal Upscaler, porque ele melhorou a grama, né? A grama tava bem chapada aqui, ó, tava bem grama artificial, e virou uma grama um pouquinho melhor. Mas não tão melhor também. E as próprias mudinhas que tem aqui, né, ó, essas graminhas pequenas, as florzinhas, ele deu uma melhorada até. Agora que eu tô chegando perto, eu tô gostando mais, hein? Eu não tinha visto isso. Olha só, de pertinho ficou muito, muito bom. Olha, de pertinho. Nossa, mas de pertinho ficou muito massa. Eu gostei do jeito que ficou assim. Eu vou voltar atrás. Eu tinha achado que não tinha ficado tão legal. Ficou assim. Olha só, deu uma vida muito boa pra esses arbustinhos aqui. É que ele não mudou a parada, né? Então é um ponto positivaço. Ele não mudou a imagem, né? Olha só como a imagem ficou bem igual, né? De longe. Olha como ela ficou bem igual. E eu tinha achado isso ruim. Mas na verdade não ficou tão igual assim. Quando chega pertinho, dá pra ver que ele fez uma... Olha só essa escada aqui, como que ficou melhor. Nossa, ficou muito melhor. A pedra. Olha, nossa, ficou muito massa. Não preciso nem explicar isso, né? Vocês estão vendo aí junto comigo como é que ficou. As folhazinhas aqui, olha a luz como é que fica. Nossa, olha a luz como que muda, cara. A luz aqui embaixo também, ó. A madeira aqui, olha como deu bem mais realismo para essa madeira. Até os pregos, fez até os pregos da madeira aqui, olha. Que legal, cara. Nossa, não, ficou muito bom esse sim. Gostei. Esse daqui eu acho que não tem nem ponto negativo, viu, ó. As pessoas aqui atrás ficou certinho. As plantas, né, olha esse coqueiro aqui, ficou certinho também. Para fazer isso aqui, para uma apresentação de um lançamento, por exemplo, né, de um imóvel que está sendo lançado, que está vendendo na planta, para colocar num paredão, para colocar num outdoor. Sensacional, olha como deu muito mais vida pro ambiente que tá sendo apresentado. Muito bom, muito bom. Esse aqui ficou sensacional, ficou incrível. Vou entrar em alguns agora que eu dei uma olhada nos detalhes e eu já não gostei tanto, que é o caso desse aqui, ó. Esse aqui eu acho que, pelo render não ter colocado muito detalhe, né, tipo assim, o render já não deu muito detalhe nessa grama aqui, né, perceba que a grama ela já tá bem mais chapada aqui, ela é praticamente uma textura dentro do render mesmo. Quando passou o Léo em cima, ele não corrigiu muito. E ele perdeu totalmente a mão naquilo que eu comentei lá no começo, de tirar do padrão, né? Olha a escada aqui, ó, saiu do padrão, ela ficou torta. Essa daqui também. Esses pallets aqui também, pallet não, as vigas de madeira, ficaram bem torto também. E dá pra ver de longe, né? Tipo, de longe assim não dá pra ver. Mas assim, que seria o apresentável, né? Digamos assim, dá pra ver muito que tá torto aqui, dá pra ver que a escada tá torta ou tá desigual. O que não muda muito é as pessoas, né? Que nem tem aqui. Uma coisa que era a menina lá na piscina, virou um qualquer coisa. Mas de longe, não dá nem pra ver, né, o que é, né, dessa distância aqui. O pior de tudo é essa quebra do padrão que eu falei, né, por sair do padrão, principalmente essas vigas aqui, deu já uma comprometida. Eu acho que para ambientes mais focados, onde o render já vai fazer, né, um pré-realismo, funciona melhor, que é o caso do jardim aqui, o caso da piscina, né, um ambiente mais focado aqui. De longe, né, do jeito que tem essas imagens já bem de longe, essa daqui é outra, por exemplo. Ele já não fez tanta diferença, né? O Léo nem fez muita diferença aqui nesse caso. Eu acho que talvez até por causa do entorno, né? Por ele estar nesse fundo branco aqui, nesse entorno branco, já perde muito a sensação de que é algo realista, né? Então, já não faz nem tanta diferença passar o Léo aqui por causa disso. Já não é algo realista, não é uma foto. Você consegue ver que não é uma foto desde o início, né? Eu acho que isso aí influencia bastante também. Mas, né, nos outros casos aí, a gente viu
que faz uma diferença boa. Vamos pro último aqui. A gente pegou agora um take bem de perto dos apartamentos, e aqui eu vi um problema grande, né? Aqui a gente vai ver um problema que é bem grande e que eu não consegui corrigir ainda. Eu quero que vocês nos comentários aí, ó, pra quem assistiu o vídeo até aqui, se interessou, achou massa, me ajuda a pensar como é que eu vou corrigir essa parada aqui. Eu não consegui corrigir. Se liga. Eu passei o render e ele fez toda a realidade ali nas plantas, nas vigas de madeira e tal. Só que a hora que ele foi ser aplicado lá atrás nos apartamentos, ele trouxe esse aspecto de sujeira pro apartamento. E isso daqui comprometeu tudo, né? Isso é uma coisa que eu não posso, em hipótese alguma, fazer nesse caso aqui. Não posso entregar o apartamento sujo, tá na planta, né? É uma coisa que vai ser construída ainda, nem tá feito. Como é que tá sujo já, né? Como é que eu apresento sujo? Não tem como, é impossível, não tem como. Isso daqui foi um ponto bem negativo nesse sentido. Ele não conseguiu entender que isso daqui era só sombra, e ele considerou que era sujeira. E eu tentei até usar aqui um prompt guidance opcional aqui, né, que ele tem aqui embaixo, para refazer a imagem aqui do lado com um guia de prompt, com um prompt tentando guiar, falando que é um apartamento novo e limpo. Mas ele não entendeu. Ele continuou fazendo aqui como se o preto fosse sujeira ao invés de ser só a sombra, né? Então aqui eu encontrei um problema que botou para trás toda a ideia, né, desde o começo lá. Mas não é porque existe esse problema que a gente está abandonando a ideia. A ideia existe ainda. Olha quantas imagens deram certo. Mas eu preciso apresentar essa imagem também, né? Então, como eu resolvo isso? Como que eu vou melhorar o prompt ou que ferramenta que eu uso após desenvolver essa imagem para limpar isso daqui, para fazer o realismo dele aqui em cima, sem sujar essa parede, sem fazer essa parede ficar desse jeito? Vocês conseguem pensar em alguma coisa aí? Vocês que estão usando o Léo todo dia, eu sei que vocês estão empenhados em usar o Léo, em fazer, em descobrir. É isso que eu tô fazendo aqui também. Mas eu vou deixar essa pra vocês. Pensem o que é que tem que fazer aqui. O que eu tenho que fazer, que ideia que eu poderia trazer aqui pra melhorar isso daqui. E me manda aí no link da descrição do vídeo, ó, no meu WhatsApp que tá aí. Eu quero ideias pra eu aplicar. A pessoa que conseguir aplicar isso aqui comigo, a gente vai entrar em contato pra gente desenvolver um trabalho junto. Pra gente fazer um trabalho, não vou cobrar nada, tá, pra fazer isso. Mas a gente vai desenvolver um trabalho aqui no Léo junto pra vender, pra transformar em dinheiro, pra começar a trabalhar com o Léozão. Então vamos lá, gente, ó, vocês que estão na pegada aí, ó, me mandem ideias.